gente vai falar sobre autoestima e avanços da medicina estética. E aquela dúvida que muita gente tem, mas nem sempre tem coragem de perguntar: dá mesmo para acabar com a calvície? O nosso convidado é o Dr. César Bedin, médico tricologista, especializado em transplante capilar, calvície, cabelo, que trouxe para Araçatuba uma das técnicas mais modernas do mundo, com resultados naturais, recuperação rápida e quase nenhuma cicatriz. Técnica de transplante capilar. E ele está à frente de uma nova clínica aqui na cidade, com tecnologia de ponta e protocolos exclusivos que tem chamado a atenção de pacientes do Brasil todo. Antes de dar bom dia para ele, eu já vou dizer aqui, ó, você que está perdendo os cabelos, porque está perdendo os cabelos, manda aí a sua pergunta, a sua dúvida para o Dr. César Bedin, que a gente vai repassar aqui para ele, ele vai responder tudo. Sabe tudo que você quer perguntar, mas não tem coragem? Esse é o momento. Bom dia, doutor. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, Sueli. Bom dia, Jonathan. Uma ótima semana a todos. Vamos começar no começo, vai. O que é a calvície? Por que ela acontece e quem está mais propenso a desenvolvê-la? Suelen, a calvície, a alopecia androgenética, como o nome já fala, ela é um fator genético que nós herdamos dos nossos pais, avós, e geralmente é um padrão aí que começa geralmente na fase adulta da vida, que começamos a perder cabelo, geralmente nas entradinhas, depois começa a aumentar em todo o couro cabeludo. Muita gente acha que a calvície não tem solução. Isso não é mais verdade, né? Hoje, com o avanço da medicina, a calvície, a alopecia androgenética, ela tem tratamento. E dentro deles, o transplante capilar veio com uma técnica muito nova, a técnica chamada técnica FUE, que vem evolucionando bastante e trazendo muita solução para os calvos. E quem pode fazer? Em que situação, doutor, que o paciente precisa fazer o transplante? Porque tem um estágio inicial da calvície que ainda dá para fazer algum tratamento? Ou tem alguns tipos de calvície que não tem jeito? Correto, Suelen. Em estágios iniciais da calvície, o tratamento é super indicado, até para evitar chegar a um transplante. Porém, aqueles pacientes que se descuidam um pouco, que passa muito tempo e evolui o grau da calvície, aí indicamos o transplante. Existe uma certa negação, o senhor percebe? Assim, começa a cair uns cabelos, aí a pessoa não quer acreditar que ela está ficando careca, vai passando o tempo, quando ela percebe, já não tem mais quase nada ali. Isso é muito comum e eu vejo todos os dias no meu consultório. Então, o paciente começou um grau pequeno de calvície e ele não liga, não dá muita bola, mas depois começa a ficar chateado em ver fotos, ver vídeos, e chega um momento que realmente aí só a solução só é o transplante. E muita gente, doutor, também deve achar que aquilo é cíclico. Ah, é só uma queda de cabelo passageira, tô estressado, tô com falta de alguma vitamina, é por isso e vai passar, né? Na dúvida, o que essa pessoa faz? Na dúvida, essa pessoa tem que buscar um médico especialista em tratamento capilar, dermatologista ou médico cirurgião capilar, para orientar corretamente. E realmente é isso aí, às vezes o paciente acha que é só uma queda de cabelo, porém ele está evoluindo com uma calvície. Então, a pessoa que já perdeu ali quantos por cento, vamos dizer assim, não sei se é por cento, qual que é o critério para falar assim, ó, esse paciente aqui não tem mais jeito, vai ter que fazer um transplante realmente? Suelen, eu deixo assim muito orientado o paciente e é bom tocar no íntimo do paciente, ver o que está incomodando ele. Se a calvície começou a incomodar ele, que ele não se agrada mais em tirar fotos, começa a esconder com boné, eu acho que é o momento correto para começar a pensar no transplante capilar. Mesmo que for ainda uma falha pequena ali, já pode ser feito? Eu tenho pacientes, Suelen, com 18 anos e que eles tinham umas entradinhas pequenas, porém já estavam incomodando. E eu realizei o transplante com excelente resultado. Essa técnica que o senhor usa, como que é o nome dela? Chama FUE. Como que ela funciona? Explica pra gente de forma simples como ela funciona e as principais vantagens. A técnica FUE, ela evoluiu aí depois do ano 2015, 2016, que é uma técnica que é utilizada para extrair folículos da região doadora do paciente, retirando um por um. Acho que antigamente todo mundo já viu aquelas cicatrizes enormes que deixavam o transplante capilar. Então a técnica FUE hoje não deixa mais cicatriz, ela é retirada folículo por folículo de uma região de folículos saudáveis e levada para a região calva que o paciente precisa cobrir. E não fica cicatriz, então? Não tem marcas ali visíveis depois do transplante? Correto, a técnica FUE não deixa cicatrizes.
Doutor, e aí, quanto tempo leva para fazer o procedimento em si? É muito demorado, um por um do fio ali? Isso, o transplante capilar é um procedimento cirúrgico muito detalhado, então nós precisamos tirar folículo por folículo, dependendo do grau da calvície do paciente, pode até passar de 5, 6 a 7 horas de procedimento. Tem que ter muita paciência, né, doutor? Tanto o paciente como a equipe toda de trabalho, né? E esses folículos, eles são retirados o quê? Geralmente da área da nuca, da parte de trás da cabeça? Correto, Suelen. Uma das regiões que eu faço a extração é da região saudável, que o paciente tem folículos que não tem a genética da calvície, para que esse transplante possa ter um bom resultado. E eu tenho adaptado muito aqui na nossa clínica em Araçatuba em extrair folículos de outra parte do corpo também. Então, aquele paciente que tem um grau avançado de calvície, eu acabo extraindo folículos também da barba e da região do peitoral, tendo excelente resultado. Não dá diferença, assim, quando começa a nascer? Por exemplo, quando retira o... É um pelo, né, da barba ou do peito ali. Esse cabelo cresce ou ele fica do tamanho de um pelo mesmo? Suelen, é isso mesmo. O folículo, o fio, o pelo da barba e do peito, ele tem uma característica um pouquinho diferente. Porém, eu uso uma técnica de misturar muito esses fios entre fio de cabelo e fio de barba para tentar disfarçar o máximo possível, para que nem o paciente possa perceber depois que é um fio da barba. Mas ele não vai crescer, assim, não dá pra pessoa resolver ficar cabeluda de repente. O folículo da barba e do peito, como o fio de cabelo, ele cresce. Claro que numa forma um pouco mais lenta do que o fio de cabelo, mas ele cresce também. E o paciente vai precisar cortar e cuidar do cabelo como se fosse um fio de cabelo normal. Ai, doutor, e dói essa cirurgia? Ela é dolorida? Como que é a preparação e depois o pós-operatório? O transplante capilar, a minha técnica é realizada com sedativo via oral, onde o paciente relaxa e descansa, e uma anestesia local. Então, Faz no consultório mesmo? Eu faço na minha clínica, que está na Avenida Brasília, no New York Tower. E a recuperação do paciente, geralmente meus pacientes às vezes não precisam nem tomar remédio para dor, de tão confortável que é o transplante capilar. Muitos ficam assustados que vai ter dor, vai ter desconforto, mas o transplante capilar é muito fácil a evolução dele, os cuidados pós-transplante. A pessoa pode seguir, depois fez o transplante hoje. Quantos dias para ela seguir as atividades normais dela? Eu peço repouso em casa durante 5 dias para evitar inchaço, hematoma. E a partir do quinto dia ele já pode voltar à rotina de trabalho. Mas tem algumas restrições aí até o 10º dia. Não pode usar boné ou tomar sol, essas restrições assim ou não? É importante esse cuidado aí para não traumatizar os folículos implantados. Então até o 10º dia eu peço para evitar atividade física. E exposição ao sol, como o couro cabeludo vai estar exposto, sem proteção do fio de cabelo, eu peço 1 mês sem exposição solar. E pode lavar o cabelo? Não é cabelo, ainda não tem um cabelo, né? Pode lavar a cabeça normalmente? A primeira semana do pós-transplante, eu dou um kit de limpeza de higienização. E o paciente não vai entrar no chuveiro, ele vai tomar banho de corpo. E depois de uma semana eu libero já para lavar banho normal, tomar banho no chuveiro normal. E quanto tempo leva para o cabelo realmente começar a crescer? Suelen, o folículo transplantado, o fio de cabelo que é tirado de uma zona saudável e levado para a região calva, ele tem uma fase de queda que chama eflúvio pós-transplante, tá? Então ele é implantado, ele dá um crescimento que o paciente percebe e após isso ele começa a cair, tá? Que é uma fase normal do transplante. Tem que avisar bem, né? Senão todo mundo entra em desespero. Ai, meu Deus, não deu certo. É isso mesmo. Tem paciente que fica assustado e acaba entrando em contato perguntando se está normal. Mas é normal a fase de queda pós-transplante. E a partir do 3º mês começa uma evolução de crescimento. O paciente com o 6º mês já tem um resultado bem considerável. E o resultado final do transplante capilar é 1 ano, 12 meses. É um bom tempo. E esse resultado é permanente, doutor? Pode ser que esse cabelo caia de novo ou não? O fio transplantado, nós escolhemos uma região saudável para extrair ele. Então ele é um resultado permanente. Porém, eu acabo indicando para todos os meus pacientes no pós-transplante o tratamento, cuidar o transplante, os folículos transplantados. Doutor, além do tratamento dessa técnica aí do transplante, existe também outras técnicas que você utiliza para o tratamento da calvície, né? Então tem o microagulhamento, o LED, o laser, o MMP. Explica um pouquinho pra gente, por gentileza. Correto, Suelen. Aqueles pacientes que não são indicação de realizar o transplante, eles querem fazer um tratamento para prevenção da calvície ou para melhorar um pouquinho o volume de cabelo. Então existem algumas técnicas que utilizamos no consultório. Mesoterapia. A mesoterapia é uma aplicação de medicamentos para a calvície, injetado no couro cabeludo. O MMP é um tipo como se fosse um microagulhamento. Também
ele produz uma microlesão no couro cabeludo, produzindo fatores de crescimento próprios do paciente e gerando o crescimento daqueles fios que estavam doentes, que iam desaparecer com o tempo, que iam evoluir para uma calvície. Doutor, e falando em autoestima, o que o senhor tem percebido, vou falar você, porque é bem jovem também, né? O que você tem percebido nos seus pacientes após o transplante, o início do tratamento? A mudança é só no espelho ali ou vai além? Muda muito, muda muito. Então, nossos pacientes, nós observamos, tanto eu como toda a minha equipe, o paciente quando chega no consultório, calvo, ele chega todo retraído, talvez até um pouco tímido. Eu tenho pacientes aí que têm uma melhora muito significativa do transplante, eles fazem sessão fotográfica após, eles vêm relatando, a esposa relata que ele melhorou na família, em casa, então é uma evolução muito que nós percebemos assim, a minha satisfação não é só em ver o resultado, mas sim a evolução do meu paciente. Doutor, se isso pega na autoestima dos homens, e é muito comum o homem ficar careca, né? É uma coisa que pode mexer com a autoestima, mas a gente não encara como um grande problema. Em compensação, nas mulheres, aí é desesperador, né? Começou a cair mais cabelo que o normal. A mulherada, eu digo por mim, inclusive, a gente já começa a ficar desesperada. As mulheres também têm procurado bastante para fazer tratamentos em relação à queda. A gente sabe que a mulher, por conta dos hormônios, nós somos mais cíclicas, né? Então tem fase que às vezes, dependendo, muda um negocinho ali, o cabelo já começa a cair. Mas tem tratamento, as mulheres estão procurando também? Correto, Suelen. Mulheres procuram muito o tratamento capilar e tem mulheres que sim também têm um grau de calvície androgenética, tá? E que acabam tendo que realizar um transplante capilar. E por outro, você comentou também que tem mulheres por fatores hormonais, às vezes até estresse, etc. Tem uma fase de queda de cabelo que é chamada de eflúvio telógeno. Então nós realizamos esses tratamentos também em mulheres. E com certeza a mulher, muito mais que o homem, ela absorve muito mais essa falta de cabelo ou a queda de cabelo. Então, super importante o tratamento nas mulheres também. Doutor, o senhor falou sobre essa questão genética, né, da calvície feminina. Como que a mulher pode... Existe algum local, por exemplo, que o cabelo caia mais, no caso da mulher, né? Então, o homem, a gente observa que tem as entradas e tem também o topo da cabeça. E no caso das mulheres, no caso dessa calvície que é genética, como que a mulher pode observar, opa, isso aqui não é um probleminha de estresse ou de hormônio, é algo realmente mais grave? Quando a mulher percebeu que começou a perder volume de cabelo e que na hora de pentear o cabelo, ela vê que na linha do penteado, no meio do crânio, começou a aparecer o couro cabeludo, ela tem que procurar um médico especialista para passar toda a orientação para ela. Existe alguma faixa etária que é mais comum para o aparecimento da calvície feminina? Porque a gente sabe que ela acontece geralmente após um tempo depois que a mulher ganhou o bebê, tem também a questão da menopausa. Quais são os mais comuns? Correto. Na fase adulta, após a adolescência da mulher, Suelen, se a mulher tem genética e é propensa a evoluir com a calvície, então começa já logo nessa fase aí, na fase adulta. E você comentou na fase pós-menopausa da mulher aí, que começa uma fase de envelhecimento também, que toda mulher sofre com um afinamento de fio e o envelhecimento começa a diminuir e perder densidade também. E tem tratamento para isso, doutor? É uma questão que a mulher tem que se conformar e pronto, acabou? Não, tem tratamento sim. Para todas as fases da queda capilar, da diminuição de volume de cabelo da mulher, tem tratamento sim. Deixa eu ver, aqui tem uma pergunta que chegou aqui agora, ó. Procedimentos como alisamento e alongamento do cabelo podem provocar a calvície feminina? Pode piorar, Suelen, a saúde do couro cabeludo. Então, se nós estamos agredindo o nosso couro cabeludo com alisamento, química no couro cabeludo, pode produzir um quadro aí de queda de cabelo. Doutor, e tem alguma outra coisa que as mulheres fazem que pode atrapalhar? Por exemplo, o uso constante de chapinha, secador, tranças, muito rabos de cavalo, apliques. Isso pode influenciar também na saúde do couro cabeludo da mulher? Tudo isso, Suelen, vamos falar um pouco sobre os químicos que é aplicado no couro cabeludo, vão danificar o couro cabeludo e vão fazer cair cabelo, e a mulher vai perceber que perde densidade. Você falou sobre aplique, sobre tranças, isso pode produzir uma alopécia de tração, ficar tracionando o fio, com o tempo esse fio cai, e se ele ficar repetitivamente e ficar puxando esse cabelo, vai acabar que o fio não nasce mais, vai produzir uma alopécia que é chamada alopécia de tração.
que é onde fica puxando ali. Até a escova, né? Se passar com muita força no mesmo local, também pode provocar isso, né, doutor? Correto. Fica tracionando o fio e pode cair e às vezes não nascer mais. Doutor, tanto para homem e para mulher, tem algum mito sobre calvície que o senhor percebe que as pessoas acreditam, perguntam bastante no consultório para a gente poder desmentir aqui hoje? Tem sim, vamos comentar alguns aí. Vamos falar, por exemplo, em homens. Mulheres também às vezes usam boné, né? O boné não é motivo da calvície. Nossos avós às vezes falavam, tira o boné, vai cair o cabelo. Isso é mito, tá? O boné não é um fator que leva a calvície genética. E, porém, o que eu oriento? Aquele paciente que fica o dia todo com boné, a cabeça suada, a higienização do couro cabeludo é muito importante, tanto para o homem como para a mulher. Então, o boné é mito, tá? Outro detalhe que nossos avós falavam também, não, lava o cabelo uma vez, 2 vezes na semana. É o contrário, quanto mais higienizar, mais limpo esteja o couro cabeludo, mais saudável vai ter menos queda de cabelo. Ah, o ideal é que a gente lave o cabelo todos os dias. Em homens, eu falo até para lavar 2 vezes por dia. Para mulheres, aquelas mulheres que têm um couro cabeludo muito oleoso, um fio muito oleoso, eu comento de lavar todos os dias também, ou máximo dias intercalado. Esse óleo que o cabelo produz, ele prejudica, então? Ele prejudica. A oleosidade no couro cabeludo pode conter aquele hormônio da calvície, que é a deidrotestosterona, e ele pode afinar e prejudicar nosso fio de cabelo. Doutor, tem mais uma que eu escuto bastante, que é em relação a lavar o cabelo e dormir com ele molhado. Isso é ruim ou não? Pode, Suelen, às vezes, dormir com o cabelo molhado, pode deixar o couro cabeludo propenso a produzir e a criar alguns fungos, né? Então, é melhor não dormir com ele, tentar secar ou tomar um banho bem antes de dormir, né? O ideal é secar naturalmente. É secar naturalmente. Mas entre usar o secador ali para dormir com ele sequinho ou dormir com ele molhado, é melhor usar o secador. Hoje em dia tem aqueles secadores que com vento frio, não vento quente, né? Que aí não prejudica o couro cabeludo. Então, dá uma batidinha no cabelo com um ventinho seco ali, pode secar sim, não tem problema. Jonathan, abre para mim, por gentileza, o YouTube, enquanto eu faço a próxima pergunta para o Dr. César, porque eu vi que tem algum comentário ali, se eu não me engano foi do Plínio, o fotógrafo. Ah, o Jonathan também vai passar, daqui a pouco a gente vai colocar o Instagram do Dr. César, ó. O Plínio Júnior, que é fotógrafo especialista em posicionamento de imagem, ele mandou aqui, ó, querido amigo Dr. César, ser humano incrível. Deixa eu ver aqui quem mais. Ana Paula Saab de Brito também mandou abraços ao Dr. César. A Andréia Bracali tinha perguntado aqui, ele já respondeu se essa técnica também se faz em mulheres. O transplante, o implante, ele é menos comum nas mulheres, né? É menos comum. As mulheres, hoje, 10% dos meus pacientes são mulheres. Mas então, existem outros tratamentos que podem melhorar a situação aí do cabelo. Existem tratamentos que podem ajudar bastante. Mas chega um ponto que as mulheres precisam realizar transplante também. Nossa, eu vou mostrar meu cabelo aqui pro Dr. César perguntar se eu preciso também fazer um transplante aqui na... Ó, Ana Paula Saab, ela escreveu, queda de cabelo acaba com o humor das mulheres, a autoestima. O cabelo tá muito ligado à autoestima, né? Impressionante. Deixa eu ver aqui. A Cleude Alves Reis escreveu, em São Paulo existe o Dr. Cabelo, é uma técnica, tratamento dá certo, mas é demorado e caro. O produto que ele indica é fabricado na clínica, não tem como comprar fora dela. Cleude, agora tem o Dr. César aqui, ó. Tratamento é muito caro, doutor, para fazer o transplante? O transplante depende do grau da calvície, ele tem um valor que pode variar, né? E o tratamento é algo menos invasivo, que dá menos trabalho, então é um valor mais acessível, mas depende da indicação de cada paciente. Tem que passar por uma consulta mesmo, né? O Márcio Coagnican tá perguntando aqui, ó. Tem uma idade máxima que pode fazer? Suelen, eu já realizei até esse ano, eu tive 2 casos, um paciente de 78 anos e um paciente de 80 anos, tá? Então são pacientes vaidosos, que se cuidam, e desde que o paciente esteja bem de saúde, que não tenha nenhuma restrição, é realizado o transplante também com excelente resultado. Oi, Jonathan, quer fazer uma pergunta? Não, o que eu vejo bastante hoje é geralmente pessoas que já são calvas que pegam muito sol, sabe? Tá trabalhando em casa aí, obra e afins, pega muito sol, isso impede, propicia também, não só a calvície, o tratamento também com caso com transplante e afins. Jonathan, o que mais me preocupa com pacientes calvos que não usam uma proteção no couro cabeludo, um boné, um chapéu, é aquelas lesões que podem surgir no couro cabeludo e levar, às vezes, à aparição de um câncer de pele, tá? Então, minha orientação aí é proteção para aqueles pacientes calvos, tá? Um boné, um chapéu, para poder proteger o couro cabeludo. Mas não tem muita relação com a calvície, não, o sol no couro cabeludo.
E também não prejudica se a pessoa precisar fazer o transplante, se o couro cabeludo já tiver ali tomado muito sol, parece que a pele até muda de textura, fica, vamos dizer assim, numa linguagem mais simples, ela fica mais grossa. Isso pode prejudicar um transplante? O que eu oriento sempre são aqueles pacientes bem calvos que vão realizar o transplante, que tenham cuidado em não produzir algum grau de queimadura no couro cabeludo que pode prejudicar realizar a técnica do transplante após. Como assim, doutor? Que tipo de queimadura? A queimadura pode deixar aquela pele, aquele couro cabeludo inflamado, tá? Às vezes pode prejudicar a implantação e a pega desses folículos que eles dêem um resultado correto. Doutor, antigamente era mais fácil a gente detectar quem tinha feito o transplante, ficava bem marcado. Hoje em dia essas técnicas evoluíram muito, tá muito mais natural, né? Correto. A técnica FUE, então, como ela é retirada folículo por folículo, os fiozinhos são mais finos, mais delicados. Então, é quase imperceptível que aquela pessoa realizou um transplante. Até se vocês olharem aqui no meu cabelo é transplantado. Eu ia perguntar isso, eu ia perguntar por pura curiosidade mesmo. O meu cabelo é transplantado já tem 3 anos já. Você já era médico dessa área quando fez o transplante? Eu já estava nessa área já, começando. E aí falou, acho que eu tô precisando, ou resolveu passar mesmo para conhecer como que era? Eu tinha, Suelen, umas entradinhas bem marcadas e uma testa bem avantajada, né? Então, me incomodava, desde muito jovem já me incomodava. Eu decidi realizar o transplante e algo que melhorou muito para mim. Quem está acompanhando a gente pelo YouTube Face, abre a câmera aí para ver o cabelo do Dr. César, porque realmente não tem cara de aquele aspecto típico de transplante, não tem, realmente está muito natural. Jonathan, pode falar. Eu queria perguntar acerca dos tratamentos milagrosos que a gente encontra em locais aí, na internet, né? Lojas, enfim, passa esse produto que vai dar certo, compra esse produto que vai melhorar sua estética aí. Qual no caso, os malefícios desses produtos milagrosos que a gente encontra na internet? Ou benefícios, né? A gente fala de ver o ovo, ver babosa, ver tônico, às vezes baratinho. Jonathan, eu vejo isso aí todos os dias no consultório. Pacientes que vêm, antes de ele passar por uma consulta, ele já comprou muitos produtos pela internet, farmácia. E meu ponto de vista, o paciente que só gastou dinheiro. Tá? Então, se o paciente não passa por uma avaliação de um médico especialista, uma que ele não vai ter resultado e outra que ele vai ter um gasto econômico aí sem ter o resultado. E hoje em dia tem um monte de produtos aí, shampoo de queda, vitaminas, gominha contra a calvície, isso não vai dar resultado. Então, paciente que precisa, que está com o cabelo que está perdendo densidade, está com grau de calvície, procure o médico especialista. Doutor, colágeno funciona ou não funciona para o cabelo? Ele ajuda, mas não é um grande aliado, não. Pode ajudar um pouco, tá? Ô, Jonathan, você tá rindo, mas eu não tomo. Eu já tomei muito colágeno, mas eu também não vi diferença, então eu parei. Vou fazer só minha última lá pra finalizar. Antigamente o cabelo, ele geralmente, o transplantado, ele caía. Agora não acontece mais isso. Ele tem, Jonathan, uma fase de queda no início do transplante, certo, tá? Mas após que ele cresceu e desenvolveu, o cabelo não cai mais. É um fio definitivo. Muito bom. Deixa eu passar aqui, Jonathan, por gentileza, o Instagram do Dr. César. Você que está ouvindo a entrevista, quer saber mais, conhecer mais sobre o trabalho dele, vai lá no Instagram, @Dr. César Bedin. Bedin com IN de navio no final. Dr. César Bedin, coloca lá na busca que você vai encontrar o Instagram do Dr. César. Ali tem Nossa, já tem uma lista de espera. Tem muita gente, então, querendo aí voltar a ser cabeludo, hein? É isso mesmo, tem uma lista de espera para esse ano aí. Desce um pouquinho para mim, quem está acompanhando a gente pelo Face e pelo YouTube. Tem bastante informação ali. Tem também os congressos que o Dr. César participa para estar sempre bem informado aí das novidades nessa área. Dr. César, então, para a gente encerrar, que recado que o senhor dá para quem está começando a perder cabelo e não sabe se é hora de procurar ajuda ou não? O Jonathan comentou dos pacientes que perdem cabelo e procuram uma solução pela internet, pela farmácia. Não façam isso, procuram a ajuda de um médico especialista para orientar certinho e ver qual que é a conduta mais correta. Tem também, o Jonathan está mostrando aqui para mim, o site do Dr. César, é drcesarbedin.com.br, e ali você vai encontrar vários antes e depois dos pacientes dele. Nossa, é impressionante. Faz muita diferença realmente, né? É que assim, a hora que a pessoa tá sem cabelo, você não pensa assim, nossa, dava para melhorar, mas quando bota o cabelo de novo, dá muita diferença. Tem até um transplante ali de uma mulher também, e o resultado realmente é muito natural. Você que tá ouvindo pelo rádio do seu carro, depois vai lá no site do Dr. César que você vai ver os antes e depois. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui, por esclarecer tantas dúvidas de um assunto que faz cair o cabelo de muita gente, que é perder o cabelo, né?
Obrigado, Suelen. Obrigado, Jonathan. Qualquer dúvida, precisa alguma coisa sobre transplante capilar, calvície, entre em contato com a minha equipe. Estou à disposição para ajudá-los. Muito obrigada. Agora são 9h26, 9h26. Jornal da Manhã, Araçatuba.